Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui para mais uma live do nosso canal Sinais de Riqueza da nossa Bíblia Sagrada. Então sejam todos bem-vindos, vamos começar mais esta live aqui para o nosso canal. E já vai deixando aí seu like, seu comentário, participe aqui interagindo com o nosso canal e ajudando na evolução e na melhoria do nosso canal. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, faça uma ótima semana. É você que faz o seu dia, ser bom ou ruim. São com suas atitudes, seus atos, que você vai fazer o seu dia ser bom ou ruim. Pense bem nisso, não existe poder maior do que a sua vontade. E se a sua vontade é ter um dia bom, é ter um dia ótimo, seu dia vai ser bom e ótimo. Mas se sua vontade é o contrário disso, parabéns. Você é dono da sua vontade, você tem o seu livre arbítrio. Então, vamos começar mais uma semana. Tenham todos uma semana produtiva, de paz, de muita alegria e felicidade. E hoje vamos ler o capítulo 25 do livro de Provérbios, o livro do rei Salomão, filho de Davi. O homem que já foi considerado o mais rico que já andou sobre esta terra. O rei Salomão, o rei da sabedoria, o homem mais sábio que já existiu. Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, já deixe seu like, comente, compartilhe e, se possível, se inscreva também aqui no nosso canal, pois agindo assim você vai estar dando aquela fortalecida no nosso trabalho. Bora lá? Vamos pegar um pouquinho de sabedoria já para começar a semana. Muito bem. Perfeito? Vamos começar a semana aqui muito bem. Então vamos lá. Capítulo 25 do livro de Provérbios. E diz assim, versículo 1. Estes também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, reis de Judá. Então estes provérbios foram foram transcritos por Ezequias. São provérbios também do rei Salomão, mas que foram transcritos pelo rei Ezequias, o rei de Judá. Versículo 2. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. Então a glória de Deus é encobrir as coisas, mas somente os reis vão procurar sabedoria. Somente os reis buscarão sabedoria. Somente os reis procuram conhecimento. Conhecimento de fato, conhecimento verdadeiro, sabedoria verdadeira, sabedoria incondicional. Sabedoria incondicional é a sabedoria dos reis. Eles vão vasculhar, vão procurar sabedoria. Mas a sabedoria ela não é escondida para ninguém. Ao contrário, ela está bem à mostra. Ela é bem visível. Você pode encontrar sabedoria facilmente. Basta você ter um coração ensinável. Quando a pessoa tem um coração ensinável, ela vê sabedoria em tudo, vê conhecimento em tudo. No sorriso de uma criança, na alegria de um idoso, na conversa, em uma conversa qualquer, ela vê sabedoria em tudo. Em tudo existe sabedoria. A sabedoria, ela é colhida na natureza. O que Salomão mais fazia
era observar a natureza. O cantar de um pássaro, o trabalhar de uma formiga, até o cantar de uma cigarra. Em tudo, você adquire sabedoria, em todas as coisas. A sabedoria, ela está visivelmente na natureza. Observando tudo o que acontece na natureza, observando as coisas da natureza, você adquire sabedoria. Um exemplo. O exemplo da riqueza, ou o exemplo do dinheiro. Para onde que as águas fluem? Qual é o caminho das águas? Você já observou o caminho das águas? A água nasce de uma fonte. Então, possivelmente e provavelmente, naquela fonte, no lugar daquela fonte, existe um lençol freático. Existe um lençol freático. Então a água, primeiro, ela nasce de uma fonte. Então ela se transforma num pequeno veio d'água, que se transforma em um riacho, que se transforma em um rio. Ou seja, aquela fonte, aquele veio d'água, caminha para o riacho. Depois, o riacho caminha para o rio. E o rio sempre vai caminhar para o mar. E vai desaguar no mar. Então, sempre existe um caminho. E é o caminho da abundância, o caminho da prosperidade, o caminho da grandeza. Então, o pequeno que cresce, cresce, cresce e se transforma no grande. Isto é sabedoria. Versículo 3. O céu pela altura e a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. O céu pela altura, a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Vamos procurar aqui o que vem a ser a palavra inescrutável. Então, inescrutável é um conjunto formado por todas as espécies de seres vivos existentes, notadamente em determinada região. Então, são coisas inescrutáveis. Pelos ecossistemas e pela diversidade genética, área rica em biodiversidade, conservação e biodiversidade. Então, o céu pela altura, a terra pela profundidade, não acaba, não vai acabar. Não vai acabar. Ela se conserva. O céu se conserva, a terra se conserva. Tudo se conserva. Mesmo com toda a destruição humana, todas as coisas, todas as riquezas, elas estão se renascendo. O homem ainda não tem o conhecimento de tudo. E nunca vai ter. Então ele não pode dizer que determinado minério está acabando, ou que petróleo está acabando, ou que a água está acabando. Porque ele não tem o conhecimento de como isso é gerado. Como isso é gerado? Como isso pode acontecer? Como que a água está acabando? Como que a terra está acabando? Como que os céus estão acabando? O ser humano não tem. Não tem como saber disso, porque isso se renova a todo instante. Isso está sendo reproduzido a todo instante. É como
o leite que você bebe, por exemplo. A vaca não vai parar de produzir o leite só porque você acha que ela vai parar. Ela não vai parar de dar o leite só porque você acha que ela vai parar. A terra não vai parar de dar o alimento só porque você acha que ela vai parar. São coisas que você não tem como prever. Você não tem como prever nada de concreto na sua vida. Você não tem como prever nada. Você não sabe nem quando você veio, nem quando você vai. Se nem a sua vida você tem conhecimento absoluto dela, como é que você vai saber quando a Terra, por exemplo, ou o universo ou o mundo vai se acabar? Isso não existe. Não existe, é uma preocupação tola. Versículo 4. Tira a impureza da parte e sairá vaso para o refinador. Tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Então é limpar, é você limpar. Limpe a sua mente. Limpe a sua mente dessas coisas. Limpe a sua mente desses pensamentos. Limpe a sua mente. Esvazie a sua mente de coisas que não fazem sentido, que não refletem resultados. Então limpe a sua mente. Esvazie a sua mente. E você verá que sua vida começa a funcionar. Versículo 5. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Então tira o perverso diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Então, quando o rei é aconselhado por pessoas perversas, quando o rei tem conselhos perversos, ele vai praticar maldades. A tendência dele é praticar maldade. Então tira esse tipo de pessoa da sua vida. Tira a pessoa perversa da sua vida e sua vida se estabelecerá na justiça, na prosperidade, na saúde, em tudo que é bom. Então tira a perversidade da sua vida. Versículo 6. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei, e não fiques no lugar de grandes homens. Ou seja, aquele tipo de pessoa que fica, quando ele está na presença dos outros, ele fica se vangloriando, fica se exaltando, fica falando mais do que deve, mais do que pode, na verdade. A pessoa que quer falar demais, quer se enaltecer demais, ela vive falando das suas benfeitorias, do que foi feito. Você não precisa de nada disso. Você não precisa fazer nada disso. Naturalmente, as pessoas vão querer descobrir de você, vão querer saber quem é você, vão querer conhecer o que você fez, saber o que você fez. Você não precisa ficar falando pelos cotovelos, que o máximo que você vai encontrar são pessoas que vão achar que você é um metido, é um exibido. Versículo 7. Porque melhor é que te digam, vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe e a quem teus olhos viram. Então é melhor você ser convidado para uma festa do que você se autoconvidar. É melhor que as pessoas te chamem para você se assentar na primeira fileira, do que você querer se assentar você mesmo no primeiro lugar, no lugar reservado aos príncipes, e depois você tem que sair para dar lugar para aquela pessoa que realmente merece estar naquele lugar. Vai ser uma vergonha para você. Então não procure, não vá se exaltando. Não se exalte. Não se glorifique você mesmo. Deixe que as pessoas reconheçam seus atos, o que você faz, e elas te convidem
e elas te convidem para se assentar à mesa, para se assentar no primeiro lugar, para se assentar no lugar mais importante. E você só vai ter este reconhecimento com suas boas atitudes. Versículo 8: Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer, quando o teu vizinho tiver te envergonhado. Então não vá desesperadamente querer ser o primeiro. Não tente ser o primeiro. Sem sabedoria, sem conhecimento, sem saber lutar. Não adianta você querer entrar num ringue para lutar boxe, sendo que você não sabe. Você vai ser envergonhado. Você vai apanhar. Então busque conhecimento, busque entendimento, busque sabedoria. E aí naturalmente todas as outras coisas virão. Versículo 9: Discute a tua causa com o teu vizinho, e não reveles o segredo a outro. Discute a tua causa com o teu vizinho. Então, se você tem alguma pendência com o teu vizinho, se você tem alguma queixa com o seu vizinho, procure sentar com ele, somente com ele, conversar e arrumar uma solução para a questão. Não saia falando aos quatro, para todo mundo, não saia falando para todas as pessoas sobre o teu ocorrido com teu vizinho, sobre tua queixa com teu vizinho. Este tipo de comportamento pode chegar no ouvido dele, o que vai fazer com que ele se ire e fique mais irado ainda com você. E aquela coisa que parecia simples, e aquela contenda, aquele debate, que seria um debate simples, de simples resolução, se torna num grande problema, se torna numa intriga. Então, não vá falar dos seus problemas com ninguém. Não vá fazer fofoca com ninguém. Vá lá, converse com a pessoa. Converse com aquele vizinho com quem você tem a queixa. E aí tudo fica mais fácil. É bem mais fácil de resolver. Versículo 10. Para que aquele que o ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie. Exatamente. Então, aquela pessoa que vai te ouvir, ela vai fazer você se tornar uma pessoa infame, porque você, na presença, para as outras pessoas, vai parecer que você é um fofoqueiro. Você está espalhando fofoca, intrigas. Versículo 11. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Então, quando você procura resolver as contendas e você fala de boas palavras, você agrada as pessoas. Você agradando as pessoas, você vai estar se livrando de problemas. Quando você fala boas palavras, quando você tem bom entendimento em suas conversas, quando você tem uma conversa de sabedoria, você agrada as pessoas. E agradando as pessoas, falando palavras boas, você evita problemas, evita debates, evita discussões, intrigas. Então fale boas palavras. Procure sempre amenizar qualquer tipo de questão. Qualquer tipo de questão, procure amenizar. Procure abrandar o coração das pessoas. Mesmo você estando certo e a pessoa estando errada. Você procure sempre abrandar as brigas. Procure abrandar as brigas. Versículo 12. Como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino, assim é um sábio, reprovador sobre um ouvido obediente. Então o sábio, ele tem um coração sempre ensinável. Ele sempre vai aprender. Você nunca vai se deparar com um sábio brigando, discutindo, falando mal de outros. Você já percebeu que quem vive nesse tipo de comportamento é sempre o tolo, o pobre?
É o tolo que vive brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. O sábio, o rico, ele não briga com ninguém. Você pode até brigar com ele, mas ele jamais vai brigar com você. Porque ele tem sabedoria, tem entendimento da vida. Então ele jamais vai brigar com você. Você briga com ele, mas ele não briga com ninguém. Você já viu alguém que é verdadeiramente sábio entrando em debate, entrando em brigas, fazendo intrigas, fazendo fofoca, fuxico, falando mal de alguém, reclamando de alguém, criticando alguém, condenando alguém, julgando alguém? Não, você nunca vai ver esse tipo de comportamento com uma pessoa verdadeiramente rica e sábia. Isto é só para o tolo. Este tipo de comportamento é só para o pobre. Uma pessoa próspera, rica, de grande sabedoria, jamais vai brigar com ninguém. Versículo 13. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Então, como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Então, o mensageiro fiel, ele sempre vai falar a verdade, ele vai transmitir a verdade do seu Senhor. Ele sempre vai exaltar as palavras do seu Senhor. É como um funcionário, um colaborador de uma empresa, que é fiel à sua empresa, que refresca com boas palavras a boa empresa onde ele trabalha, a empresa onde ele trabalha, e exalta sempre a empresa onde ele trabalha. Ele nunca vai falar palavras ruins sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ganha-pão. É naquela empresa onde ele garante o alimento da sua família. Então, por ele exaltar e falar bem daquela empresa, aquela empresa está sempre crescendo e prosperando. Porque o funcionário que fala mal do local onde trabalha, ele está causando abominação. Ele está falando mal daquela empresa, ele está prejudicando o seu local de trabalho. Está trazendo coisas ruins para o seu local de trabalho. É uma praga. É uma praga. Aquela pessoa é uma praga para aquela empresa. Então, fiel e lealdade em tudo. Fiel e lealdade na família, fiel e lealdade no trabalho, fiel e lealdade, ser fiel e ser leal à empresa onde trabalha. Sempre exaltar a empresa onde trabalha. Aquela empresa pode até não ser a melhor do mundo, mas se o colaborador, se o funcionário pensa assim, ela se torna a melhor empresa do mundo. Ele vai prosperar naquela empresa, porque ele exalta e ele fala bem da empresa, do local onde ele garante o sustento da sua família. Versículo 14. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem chuva. Então, a pessoa que vive se gabando de presentes falsos, de coisas que ele recebe, né? Coisas que ele recebe que são coisas ruins, coisas do mal. Ele vive se gabando desse tipo de presente, desse tipo de coisa, ele vive se gabando de maldade. Essa pessoa é como nuvem, é uma pessoa passageira. É como o vento. É como o vento. É uma pessoa sem identidade, sem princípio e sem propósito. Versículo 15. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Então, pela tolerância, uma pessoa tolerante, existe a pessoa que é tolerante, ela ouve
E mesmo ouvindo as maldades, mesmo ouvindo coisas que não são agradáveis aos seus ouvidos, ela tolera. Ela tolera, ela não vai discutir, ela não vai debater por aquilo. Ela não vai entrar em atrito por causa dessas palavras. Palavras ruins, palavras más, palavras raivosas. Se uma pessoa vem te tratar com raiva, com ódio, trate-a bem. Trate-a bem. Tolere. Tolere. Porque a língua suave quebranta os ossos. Então a língua suave, ela evita contenda, evita brigas, evita a morte. Uma pessoa de língua suave vai viver mais. Que ela vai evitar as contendas, vai evitar as brigas. Versículo 16. Já achaste mel? Come-o tanto quanto te for suficiente, para que não se fartes dele e o vomite. Então não seja guloso, não seja ganancioso. Se achaste mel, não precisa comer tudo. Não precisa comer tudo de uma vez. Deixe para amanhã, divida com os outros. Você prospera a partir do momento que você divide o seu pão. A partir do momento que você é generoso, você prospera. Então não precisa comer tudo. Não precisa esconder. Não, ali tem muito mais. Ali na esquina tem muito mais. Não precisa esconder de ninguém e não precisa comer tudo de uma vez para não dividir com ninguém. Achaste mel? Coma só o que lhe for suficiente. Não precisa comer até vomitar. Versículo 17. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti, e assim te odeie. Então afaste teus pés da casa dos seus vizinhos. Se você tem sua casa, se você tem o seu lar, você não precisa viver na casa dos outros. Todo dia, todo dia, todo dia. Não. Cuide da sua casa, cuide da sua vida, cuide da sua família. Você tem família, você tem casa? Para isso, para você cuidar. Então se você vive só na casa dos outros, se você não tem família, se você não ama a sua família, se você não cuida da sua família, alguém vai cuidar. Alguém vai cuidar. Então, você viver na casa dos outros, você desagrada, vai desagradar as pessoas. E vai chegar uma hora que seu vizinho, seu irmão, seus pais vão pedir para você sair. É o normal. É o que eles deveriam fazer. Vá cuidar da sua família. Vá cuidar da sua casa. Se você não cuida da sua casa, quem vai cuidar? Perfeito? Versículo 18. Marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho. Exatamente isso. E para que as pessoas precisam ter esse tipo de comportamento? Por que você precisa ficar falando mal dos outros? Por que você precisa ficar fazendo fofoca de outros? Na verdade, você não está falando do outro, você está falando de você. Toda maldade que você fala do outro alguém é uma coisa que está dentro de você. Tudo de ruim que você fala de outra pessoa é o que está dentro de você. O problema não é a outra pessoa. O problema é você. Por que você tem que viver em contendas com seus vizinhos, falando mal de seus vizinhos? Deixe que cada um viva a sua vida. Deixe que cada um faça o seu. Você nem sabe quais são os dramas que aquela pessoa está vivendo. Você procura ajudar ou você procura só criticar? Porque criticar é muito fácil. Mas crítica... Tudo que é crítica, julgamentos, julgamentos,
fofoca, inveja. Este tipo de comportamento, estas coisas são maldições. São maldições e não são bem vistas por Deus. Tudo que é crítica, julgamento, reclamação, fofoca, todo esse tipo de comportamento são maldições. São maldições. E as pessoas que praticam esse tipo de ato, esses atos, são pessoas que não são bem vistas por Deus. E não são pessoas abençoadas por Deus. E não são pessoas prósperas, não são pessoas ricas, não são pessoas sábias. Um sábio, homem rico, não vive fazendo fofoca. Uma pessoa rica não vive condenando. Uma pessoa rica não vive criticando. Uma pessoa rica, de fato, que ela quer que você cresça também. E se você verdadeiramente quiser crescer, se aproxime do rico e ele vai ajudar você. Se aproxime de uma pessoa rica, fale de coisas boas, e esta pessoa vai ajudar você, vai te mostrar o caminho. Agora, se você é uma pessoa extremamente negativa, que vive de fofoca, de intrigas, de inveja e todas estas coisas ruins, ninguém vai querer se aproximar verdadeiramente de você. Só os iguais a você. Se você vive nesse mundo, você só vai atrair pessoas iguais a você. Se o seu comportamento é isto que você vai ter. Mais e mais disto. Versículo 19. A confiança em um homem desleal em tempos de dificuldade é como um dente quebrado e pé desconjuntado. Então, você confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldades, mas não só em tempos de dificuldades, em qualquer época, em qualquer tempo. Se você confia numa pessoa desleal, cedo ou tarde ela vai ser desleal com você. É nítido, é claro, é fácil de entender. Se a pessoa é desleal, sempre mostrou deslealdade com você, então ela vai ser sempre desleal com você, seja na dificuldade, seja quando você estiver bem. Se você está bem, ela vai ser desleal. Se você estiver ruim, ela também vai ser desleal. Mais ainda. Versículo 20. Como aquele que toma a vestimenta no tempo frio e como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Como aquele que toma a vestimenta no tempo frio e como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Para um coração aflito. Versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Muito interessante, né? Quem no mundo atual consegue entender este versículo, né? Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe o de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe o de beber. Quais são as pessoas que praticam esse tipo de atitude nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Porque falar de ajudar é muito fácil. Mas a ajuda, a generosidade, ela é divina. É algo divino. E eu já presenciei muita gente achando que generosidade é negócio. Eu já tive um colaborador que ele era muito evangélico. Então ele fazia aquelas campanhas, acordava na madrugada, saía à noite para fornecer as quentinhas para os moradores de ruas, e tudo muito digno, tudo muito louvável. Nossa, eu achava aquilo ali o máximo. Eu achava que, nossa, que coração bom que este meu funcionário tem, né? Um coração excelente, né? O cara, porra, sai na madrugada, no frio,
levando roupa, levando cobertores, levando comida, né? E ele saía por vários bairros de São Paulo aqui, distribuindo as quentinhas. E eu achava muito louvável. Só que analisando depois, e depois eu fui percebendo que na verdade o que ele estava fazendo era um negócio. Ele estava fazendo um tipo de negócio com Deus. E com Deus você não faz negócio. Ou você é, ou você não é. E eu observando ali a grandeza daquele homem, mas na verdade ele estava fazendo um negócio com Deus. Porque ele colocava um certo objetivo, e aí ele ia e ficava meses e meses tendo aquele tipo de atitude. Mas era só um negócio, ele queria alcançar um objetivo, um bem material dele. E quando se fala em generosidade, se fala em ajudar as pessoas, é incondicional. É sem esperar nada em troca. É sem esperar nada em troca. É você fazer de coração, ser generoso de coração. De coração. E aí, tudo aquilo que você dá, Deus fala assim para você: olha, ali tem mais. E você dá, e ali tem mais. Quando é de coração, tudo vem, você não precisa fazer campanha nenhuma. Você não precisa fazer campanha nenhuma. Deus está sempre te dando mais e mais. Porque você está fazendo o que vem do seu coração. Não é negócio. É generosidade. Generosidade não é negócio. Generosidade é você fazer, mesmo para aquela pessoa que você não gosta, o que você gostaria que os outros fizessem por você. E quanto mais você ajuda os filhos de Deus, que todos nós somos filhos de Deus, existem pessoas na face da terra que acham que elas são filhas de Deus, mas os outros, porque não fazem o que elas fazem, não são pessoas, não são filhos de Deus, são criaturas. Mas por que o outro ali é criatura e você é filho de Deus? Ué, porque ele não está fazendo o que eu faço, porque ele não fez o que eu fiz. Esse tipo de pessoa só é egoísta. Ela acha que ela é e os outros não são. Então, generosidade, você doar, significa o quê? É você fazer sem esperar recompensas. Não é negócio, é o natural, é o do seu coração. E o que a grande maioria das pessoas fazem neste caso não é generosidade, é negócio. É negócio com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer isso, mas em troca eu espero por aquilo e aquilo. Não funciona. Versículo 22. Porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. E o Senhor te recompensará. Então, quando você ajuda de coração às outras pessoas, o Senhor te recompensará. Ele vai te recompensar, ele sempre vai te dar em dobro. Ele sempre vai te dar em dobro tudo aquilo que você dá. Ele sempre vai te dar em dobro tudo aquilo que você deseja. Mas o seu desejo, o seu objetivo tem que estar, não pode estar condicionado ao que você faz. A sua generosidade. Ah, eu vou ser generoso porque eu espero isso e aquilo. Não. Você é generoso porque é uma coisa do seu coração. É algo que vem de dentro de você. Não está condicionado a um presente. Não está condicionado a você ser recompensado ou ser retribuído.
Generosidade não tem nada a ver com negócios, com um propósito, com o seu objetivo. Seu objetivo é uma coisa, a sua generosidade é outra, totalmente diferente e desligada da sua generosidade. Você não pode ter esse fio de ligação. Sou generoso porque eu espero isso. Sou generoso porque eu quero aquilo. Você não pode ter este tipo de pensamento. Ou você é ou você não é. Deus sempre vai te recompensar por tudo aquilo que você faz de bom. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Você andou no caminho do bem, andou no caminho bom, andou no caminho correto, seu objetivo você alcança facilmente. Seus objetivos você alcança facilmente. Não andou no caminho do bem, se desviou, pegou atalho, você vai encontrar o caminho de buraco, de pedras, de tropeço, de trevas, de escuridão, de quedas e mais quedas. E o seu objetivo se torna muito mais difícil. E é por isso que poucas pessoas neste mundo alcançam seus objetivos. Poucas pessoas evoluem. Poucas pessoas transcendem os degraus da evolução. Por quê? Porque vivem procurando atalhos. Vivem se desviando do caminho. São atraídas facilmente pelas delícias e pelos prazeres da vida. E aí elas mesmas, elas dificultam. Deus mostra o caminho. É um caminho fácil. É um caminho reto. É um caminho de luz. É o caminho da luz e não das trevas, não da escuridão. É o caminho da retidão, não dos espinhos, não dos buracos, não dos desvios. Mas as pessoas, a grande maioria das pessoas, procuram o caminho dos buracos, dos espinhos. Versículo 23. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada a língua maledicente. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada a língua maledicente. Então aquela pessoa que tem a língua ruim, a face irada, ela afasta as coisas boas. Se afasta das coisas boas. Aquela pessoa que tem a língua má, se afasta das coisas boas. O que tem de bom para uma pessoa assim? Uma pessoa que tem uma língua ruim, uma face irada, o que tem de bom para ela? Uma pessoa que é irada, uma pessoa que é raivosa, uma pessoa que é nervosa, uma pessoa que é tensa. As pessoas do bem vão se afastar desse tipo de gente. Então, quais são os benefícios? Nenhum. Versículo 24. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em sua casa ampla. Então, novamente aqui fala, daquela mulher que é briguenta, aquela mulher que não traz paz para o seu lar, aquela mulher que vive, que é rabugenta, que vive debatendo e brigando com a família, com os vizinhos, com o esposo, com o marido. Então, você que é casado, você que é marido, procure conversar com sua esposa. Procure saber com ela qual é o motivo desse tal comportamento que ela tem. Procure apaziguar. Através de suas palavras, leve palavras de sabedoria para esta mulher. Apazigue o coração dela. Procure apaziguar o coração dela. Procure mostrar para ela que tem outro caminho, que o caminho da paz, o caminho da união, da harmonia no lar, vai fazer com que o casamento de vocês, a família de vocês, a vida de vocês prospere. Então, você que é esposo, que vive com uma esposa assim, não é só se separar, não é só fugir do problema. Procure apaziguar a relação.
procure saber com ela, procure mostrar para ela sabedoria, procure levar para ela sabedoria, entendimento. E assim ela vai entender que se ela tiver outro tipo de comportamento, um comportamento de união, de paz, de harmonia, a família fica bem melhor e a família prospera muito mais assim do que com o comportamento da raiva, da briga, sempre em contenda, sempre em debate. E aí começa a faltar tudo, nada funciona, nada tá bom. Quando você diz que nada tá bom na tua casa, quem vai dizer o contrário, né? Versículo 25. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas para novas vindas de uma terra distante. Então, boas novas são palavras novas, são novas atitudes, novos atos, novas conversas, novas conquistas, novas vitórias. Novas vitórias. Você tem uma vida alegre, uma vida feliz. Na terra onde você está mesmo. Na sua terra. Pois o que mais vale é a tua terra. O que mais vale é a tua casa. O que mais vale é a tua família. Então você pode mudar todo o contexto da sua vida. Apenas mudando o entendimento da sua cabeça. Mudando a sua mente. Uma mente nova. De coisas que estavam distantes de você. Mas que agora você começa a assimilar. Você começa a praticar. Você começa a pensar em boas novas. Em coisas boas. Tire todas as coisas ruins. Limpe a sua mente. Limpe a sua mente. Faça na sua mente transbordar coisas boas. Conquistas, vitórias, riqueza, prosperidade, saúde, alegria. Vida plena. Mude a sua mente. Mude a sua mente e você muda tudo ao seu redor. Mude a sua cabeça, mude os seus atos e tudo muda. Tudo melhora. Tudo melhora, tudo vai melhorar. Versículo 26. Um homem justo caindo diante de um perverso é como uma fonte turva, e uma nascente corrompida. Então um homem justo caindo diante do perverso é como uma tempestade. Não agrada a Deus. Não é agradável para ninguém. Ninguém se agrada quando o homem justo é derrubado por um homem perverso. Não agrada. É como água limpa que vira lama. Derramar o sangue de um homem justo é como água limpa que vira lama e não serve para nada. Porque, na verdade, quem deve ter vida longa é sempre o justo, é sempre o correto. É a pessoa, é o homem que vive em princípios, que segue os mandamentos, que é fiel e temente a Deus. E como já foi descrito aqui, temer a Deus nada mais é do que seguir os princípios da vida, do manual da vida. Então, quando você é justo, quando o homem é justo, não é ele que deve cair. Quem deve cair é sempre aquele que é injusto, aquele que é da maldade, aquele que é da mentira, da falsidade. Este deve cair, e não o contrário. E não o contrário. Então, quando o homem justo cai nas mãos de um homem perverso, ou pelas mãos de um homem perverso, ninguém se alegra com isso. Deus não se alegra com isso.
Se Deus não se alegra nem com a queda do injusto, do perverso, do maldoso, imagine com a queda de quem é bom. De quem é bom, de quem está no seu time, já fazendo bem. Versículo 27. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar sua própria glória. Não é glória. Não é glória você imaginar que tudo que você faz, ou todas as suas conquistas, suas vitórias, são somente suas. Nada neste mundo é seu. Nada neste mundo foi criado por você. Você apenas está acessando. Tudo já foi criado. Toda a glória já foi criada. E é por isso que em tudo devemos agradecer a Deus. Se você não é dono nem da sua própria vida, como é que você pode falar de glória material? É só material. Mas o que importa mesmo é a sua alma, é seu espírito, é o seu coração, seus sentimentos. Isto é importante. O material vai e vem, o dinheiro vai e vem. O dinheiro ele tem que fluir. E ele, o caminho dele é fluir. Fluir. E o que significa fluir? Você deve soltar. E agradecer a Deus. Solte. Porque quando você solta, tudo vem. É o chamado desapego. Se desapegue. Solte. Não fique apegado aos bens materiais. Porque o que você tem hoje, mesmo sendo muito, e parece papo de religioso, mas o que você tem hoje, mesmo sendo muito, é muito pouco perante a Deus. E é muito pouco para o que Deus tem para você. Então, quando você se apega, você está bloqueando a fluidez da riqueza que foi feita para você. Quando você se apega, você não deixa o algo novo, a coisa nova vir para você. Você não evolui, você não cresce. Você fica travado naquilo ali. Aquilo ali fica parado em você. Fica grudado em você. E aí você não consegue obter o novo. Obter mais, muito mais daquilo. Por quê? Porque você está bloqueando. Você está bloqueando o que Deus tem para você. Na física quântica, isso já é demonstrado e já é explicado pelos físicos. Chama-se efeito Zenão. Efeito Zenão é quando você trava o decaimento quântico. E tudo na vida é atômico. Tudo é átomo. São partículas, micropartículas, prótons, nêutrons, moléculas, células. Então, quando você se apega a determinado bem material, quando você se apega, por exemplo, a dinheiro, você bloqueia a fluidez do dinheiro que tem para você. Simples assim. Simples assim. Então a glória, ela é sempre de Deus. A glória não é sua. Você não tem glória nem sobre sua vida. Você não tem domínio nem sobre sua vida. Pense nisso. Versículo 28. O último versículo aqui do nosso capítulo 25 do livro de Provérbios. Então, para você, se gostou, já deixe seu like, aperta aí o botãozinho do like, comente, compartilhe, dê aquela fortalecida aqui para o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Versículo 28, aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Ou seja, se você não tem domínio, se você não tem controle sobre o seu espírito, sobre a sua mente, sobre o que você tem controle? Você não tem controle sobre nada.
Se você vive perdido aí atrás de um monte de ilusões e deixa seu espírito vagando, se você não tem controle sobre o seu espírito, você não tem controle sobre nada. Porque o espírito funciona mais ou menos assim. O que você mandar ele fazer, de bom ou ruim para você, ele vai lá, vai buscar e vai fazer para você. Então, você tendo controle sobre o seu espírito, ele vai fazer tudo para você. Só que você tem que estar num nível de fluidez, de sabedoria, de entendimento e conhecimento, que você vai ter, o seu espírito vai ter um contato direto com o Espírito de Deus. E aí todas as coisas que você imaginar vão fluir para você. Tudo que você possa imaginar, você vai ter. Tudo. Toda a saúde, toda a riqueza, toda a alegria, vida plena, prosperidade, tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Se você tem controle sobre o seu espírito, você tem controle sobre tudo. Mas lembre-se, nós temos três níveis de energia que dominam. Esses 3 níveis dominam nossas vidas. É o seu corpo físico, sua alma ou sua mente, no caso, e o seu espírito. E são esses 3 níveis, esses 3 degraus, esses 3 elementos, os 3 são os 3 que dominam tudo que acontece na sua vida. Então, quando você menospreza quando você despreza ou seja, você tem que buscar e trabalhar os 3. Você tem que evoluir nos 3. Mas se você renega um deles, qualquer um que sejam, você paga um preço. Você paga um preço muito alto. O preço de tudo que acontece na sua vida. Então, por exemplo, o que você faz com o seu corpo físico? O que você faz com a sua alma? E o que você faz com o seu espírito? São coisas boas, coisas ruins, coisas corretas? Pense nisso. Então você tem que trabalhar nos 3 níveis de energia da sua vida. Perfeito? Então hoje foi a leitura. Foi esse a nossa leitura de hoje. Nosso compromisso é estarmos aqui novamente amanhã, às 5h29 da manhã, trazendo mais a leitura e o comentário de um capítulo da Bíblia. Estamos atualmente lendo o livro de Provérbios, do rei Salomão. Então, nosso objetivo aqui é amanhã, novamente, às 5h29 da manhã. Muito obrigado a todos. Façam um excelente dia. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui adquirindo sabedoria. Eu, você e todos nós. Perfeito? Então, até amanhã. Façam um excelente dia, se Deus quiser.